Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler apenas os versos 8 e 9 para a nossa meditação nesta noite. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. E eu peço aos irmãos que, após a leitura, mantenham as suas Bíblias abertas. 2 Coríntios 4, 8 e 9, assim diz a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Oremos mais uma vez. Oramos a Ti, Senhor, autor desta palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, Senhor, a compreendê-la, a reter o que precisamos, ó Deus, do Teu ensino para nossas vidas nesta noite, e que sirva como bússola para que nós possamos conduzir assim a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu preciso começar essa exposição dando uma opinião pessoal, que esses versículos que nós lemos, que esse texto é um dos mais fortes de Paulo. Nós sabemos a vida do apóstolo Paulo, sabemos a trajetória dele como apóstolo escolhido aos gentios, sabemos de todas as tribulações pelas quais ele passou, e quando a gente lê esses versículos, enche a nossa alegria, nosso coração de alegria, mas sobretudo enche o nosso coração da seguinte convicção, que será o texto desse sermão, que é a suficiência está em Cristo, não em nós mesmos. A suficiência está em Cristo, não em nós mesmos. E essas palavras de Paulo contrastam com tudo o que ele passou. Ao mesmo tempo, sofrimento, mas ele apresenta esperança, né? Lembrando também que as lutas de Paulo também estão na nossa vida. Talvez não na mesma intensidade, nem na mesma frequência, mas nós entendemos aqui que a vida do crente, tal como era Paulo, tal como é eu e você, ela é cheia de lutas. A questão é qual é a atitude, ou qual é o sentimento, ou qual é a nossa expectativa ou perspectiva diante das tribulações. E hoje vamos aprender algo muito importante com essas palavras do apóstolo. Eu digo isso porque a luta, a vida cristã, não é isenta de lutas. Embora alguns grupos religiosos ensinam para de sofrer, dando um significado falso ao Evangelho, garantindo que quando você vem para Cristo, para o Evangelho de Cristo, como se uma redoma de vidro fosse criada em volta de você, e você está isento de todo tipo de luta, sofrimento e tribulação. Não é isso que vemos na vida de Paulo. Então, como a nossa vida não é isenta de lutas, repito, nós precisamos no coração, a partir da palavra de Deus, ter algumas convicções firmes para que possamos atravessar essas lutas. Passamos a vida atribulados, mas podemos contar sempre pela sustentação da graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta, tal como sustentou Paulo, ao ponto dele falar ou deixar gravado essas palavras. Então, meus amados irmãos, Paulo, por excelência, podemos assim dizer, que foi alguém que teve uma vida cheia de tribulações. Ele registra isso em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 28. Olha o que ele registra. 2 Coríntios 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ele começa agora a listar as suas tribulações. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1.
Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Está aqui um exemplo de alguém que teve uma vida atribulada por Cristo, pelo Evangelho de Cristo, mas que escreve essas palavras tão importantes, que nós devemos, meus amados irmãos e amigos, aos que nos ouvem em casa também, nos apropriar dessa palavra para fortalecer o nosso coração, entendendo que em nós mesmos não há suficiência, mas apenas em Cristo. E eu gostaria aqui de discutir alguns pontos a partir desse texto de Paulo. E o primeiro ponto, queria que os daqui voltassem para lá, para 2 Coríntios 4, 8 e 9. O primeiro ponto é: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Primeiro, em tudo. Em tudo. Ou seja, na vida do crente não há momento em que a tribulação não possa estar presente. Muitos de nós vivemos uma vida com pouca tribulação e devemos dar graças a Deus por isso. Devemos dar graças a Deus, porque hoje aqui todo mundo comeu. Se não comeu, vai ter um mingau para tomar ali mais tarde. Damos graças a Deus, todos aqui estão com saúde. Olha como a família vem crescendo, olha ali a Isa, está quase andando. De maneira que é só alegria, mas também tem as tribulações. E Paulo diz que é em tudo. Quando ele diz em tudo, é em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto do relacionamento com o nosso cônjuge, no aspecto dos relacionamentos com os nossos familiares, no aspecto do trabalho, no aspecto do relacional de modo geral com as pessoas, na igreja, às vezes na vida espiritual, a gente anda meio capenga, são tribulações em tudo. Mas ele diz então que em tudo somos atribulados. E vamos entender o que é a tribulação. Tribulação é uma pressão de alguma circunstância externa que foge do nosso controle. São perseguições, são dificuldades. É quando chega no final do mês, o salário não consegue ser suficiente, não bate a conta, a receita maior que a despesa. Vai começar o ano letivo, Davi, Késia, vão precisar de fardamento, caderno, e esse mês é terrível, né, meus irmãos? Porque parece que a conta não bate. Estou dando exemplos simplórios, comuns à vida de todos nós, mas cada um de nós luta com as suas próprias tribulações. Paulo vai dizer que nós somos atribulados, porém, ou seja, ao contrário, nós não somos angustiados. E vamos entender um pouco o que é angústia. Eu fui pesquisar. A angústia é um estado de sofrimento interior. Enquanto a tribulação é um sofrimento de pressão de fora, né? A angústia é algo que vem de dentro. E a angústia é marcada pela aflição, é marcada pela ansiedade e é marcada pela opressão. A psicologia, eu dei uma pesquisada, diz que a angústia é a sensação de aperto no peito, é uma inquietação ou medo diante de algo incerto. Eu fui pesquisar o que a filosofia diz. E a filosofia, na voz do Heidegger, que é considerado um dos maiores filósofos alemães do século passado, ele vai dizer que a angústia é a experiência de vazio ou de confronto com a liberdade e a finitude humana. Seja qual for essas palavras difíceis da gente entender, o que Paulo está dizendo é que eu e você, tal como ele, somos sim atribulados, mas não somos angustiados. Quando a gente olha para o nosso
a causa da tribulação, Deus tira de nós essa angústia por causa da sua providência divina. A providência divina de Deus e a promessa de que Ele estará sempre conosco, com essa sua providência misericordiosa e graciosa, é que tira do meu, do teu, e tirou do coração de Paulo essa angústia. Somos atribulados, porém não angustiados. Se eu pudesse dar um exemplo prático na Bíblia, eu iria para Daniel 3, quando nós vemos ali a história dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Vocês sabem da história. O rei Nabucodonosor mandou construir uma enorme estátua de ouro e decretou que todos, quando passassem pela estátua, deveriam adorá-las. Mas esse trio aqui não era um trio qualquer. Eram servos do Deus vivo e jamais dobrariam o joelho em adoração a outro que não fosse o próprio Deus, o Senhor. E por terem se negado, aí veio a angústia, aí veio a tribulação. Qual foi a tribulação? Foram presos. Não somente presos, mas foram levados para uma... quê? Aonde? Pensei que era para um freezer. E que dizem que aquilo foi queimado 7 vezes mais quente do que é. E foram jogados ali. E eu não vejo no relato ele desesperado, gritando, chamando, querendo correr. Parece que eles voluntariamente se entregaram para cumprir a penalidade e foram para a fornalha ardente. E o rei olha e, em vez de 3, vê 4. Ele diz que essa 4ª pessoa tinha um aspecto como do filho dos deuses. A providência divina. O resultado? 2. Eles saíram incólumes, nem fedia a fumaça. Estavam no fogo. E o nome de Deus foi exaltado. A providência de Deus não somente nos tira a angústia do coração diante da tribulação, mas também o nome dele é exaltado. O segundo ponto que o versículo vai dizer: perplexos, porém não desanimados. Toma aqui uma aguinha que a garganta hoje está ruim. O que é perplexidade? Espanto. Surge algo que a gente não está esperando. E diante daquela situação desconfortável, a gente olha e diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Meu coração se entristece. A minha mente fica confusa diante de determinada circunstância. Paulo está dizendo que nós podemos ficar perplexos. Ou seja, porque tanto na vida dele como na nossa vida surgirão situações, circunstâncias que vai nos deixar paralisado. E você vai olhar para ti e vai dizer: mas não tem suficiência em mim. Em mim não consigo resolver. Mas a suficiência está em Cristo. Então, quando cremos que a suficiência está em Cristo, repetimos o que ele diz: perplexo, mas não desanimado. Sabe o que é desânimo? É estar sem ânimo. É não ter, olhar para um lado e para o outro, não ver solução. E acima de tudo, de dentro não tem motivação. E a gente fica apático, e a gente fica abatido, e a gente fica sem força para prosseguir. O contrário de desanimado é o quê? Perseverante. O perseverante vai atrás da solução. O desanimado larga de mão. Então, diante da realidade que nos deixa perplexos, nós jamais estaremos desanimados, porque estamos confiando de que a suficiência da resolução de tudo está em Cristo. O desânimo, então, quando usamos essa palavra, uma pessoa está desanimada. A gente está descrevendo uma pessoa que perdeu a vontade de continuar, né? Fulano desanimou. Eu já ouvi de pessoas doentes, idosas, que disseram: não, eu já quero morrer, já estou orando para Deus me levar, porque eu já sofri tanto, tenho orado, tenho pedido, e Deus não tem respondido, eu já estou orando para Deus me levar. Esse está desanimado. Então,
O que Paulo está dizendo é que diante da perplexidade, o Senhor não deixa o nosso coração ficar desanimado. Por quê? Porque mesmo que às vezes parece que Deus não responde a nossa oração, mas Ele está no absoluto controle de todas as coisas. Teu coração ficará desanimado, continuará desanimado diante dessa promessa. O Senhor é suficiente, porque o Senhor está conosco. A promessa dele é de que Ele está sempre conosco. Então, aquele que realmente tem fé verdadeira no Senhor, ele descansa na soberania de Deus, convicto de que, embora às vezes o que a realidade que nos deixa perplexos, às vezes se estende, mas há um propósito de Deus nisso. O Senhor está no absoluto controle. Quando nós estamos perplexos diante de uma realidade, diante de uma circunstância, temos que ter a convicção que Paulo tem. Estou perplexo, mas não vou desanimar. Sabe por quê? Porque Deus está com a minha causa. Deus está na minha causa. Aquilo que me deixa perplexo, para Deus, é um instrumento para que eu me aperfeiçoe em fé. Aquilo que me deixa perplexo é Deus usando circunstâncias, pessoas, situações, para que eu seja um crente ainda mais maduro. Então, meus irmãos, precisamos descansar na soberania de Deus, mesmo quando parece que Deus não vai responder. Porque às vezes a gente ora e parece que Deus não nos ouve. Não sei se os irmãos já passaram por essa situação. Eu já contei aqui o meu testemunho pessoal do tempo do Covid. E quando finalmente foi dado a mim a notícia que eu ia ser entubado, eu pensei, acabou, Deus não me quer mais. Que eu tenho orado, não é brincadeira. Eu tenho muita gente orado por mim. E o Senhor não responde. Não podemos entregar os pontos, como dizem. Embora nos deixe perplexos, essas situações não podem nos desanimar. Quer ver um exemplo? Tem exemplo maior do que de Jó? Jó e a providência de Deus, né, em favor de Jó, vão ser uma ilustração para isso que eu estou tratando aqui. Então, quem era Jó? Já era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se afastava do mal. Isso no versículo 1 do capítulo 1. Quando eu leio os atributos de Jó, os qualificativos de Jó, eu tenho uma inveja de Jó. Só até aí. Para frente eu não quero mais saber de Jó. Né? Então, embora ele fosse um homem íntegro, reto, temente a Deus, se afastasse do mal, não impediu que ele passasse por tremenda tribulação, perplexidade. Você imagina, ele está aqui, chega perplexo, olha, teus animais se acabaram, olha, teus filhos morreram, e Jó, o que eu faço agora? Perplexidade. E agora ele perplexo, pergunta, por que, Senhor, a Deus? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Mas ele, muito convicto de que Deus continuava no controle, ele não deu ouvido à sua mulher, ele não deu ouvido aos seus amigos, mas ele dizia assim, Deus me deu. Se Deus quiser, ele tira. Deus me deu, Deus tira, Deus traz, Deus leva. Isso combina muito com a oração de Jesus. Jesus nos ensinando a orar diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Parece que Jó estava fazendo essa mesma oração, porque o resultado qual foi? Jó se fortaleceu mais na fé. Jó, perplexo, não entregou os pontos. Jó, perplexo, continuou confiando no Senhor, sabendo que a suficiência do Senhor, que a providência do Senhor seria suficiente para restaurar a sua vida. Ele restaura a sua vida. E os seus bens voltam, mas agora ele volta com um novo coração. Agora ele volta com um novo ânimo, ainda mais para servir a Deus. E aquele Jó reto, íntegro, que se afasta do mal, agora tem mais uma, e conhece a Deus, porque ele diz, eu só sabia de ouvir falar, mas agora eu conheço. Então agora Jó começa, homem bom, reto, íntegro, temente a Deus. E agora é um homem bom, reto, íntegro, temente a Deus e que conhece verdadeiramente a ação de Deus, a providência de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, às vezes a gente não compreende.
Jó não compreendia. Ele perguntava, mas por que, Senhor? Mas por que, Senhor? A gente está na igreja às vezes, e a gente é um crentezinho até mais ou menos. Aí quando vem uma dificuldade, a gente também começa, mas por que, Senhor? Oh, Senhor, não falta um culto no domingo. Oh, Senhor, ter me esforçado a tua obra. E às vezes a gente olha para dentro de nós e procura buscar algo em nós que venha justificar ou que venha confrontar Deus ter permitido essa ou aquela tribulação, essa ou aquela situação que nós não estávamos esperando. Mas nós temos que entender que nós não somos suficientes para isso. A suficiência é do Senhor. E assim como Jó, eu e você, meus amados, temos que descansar a providência de Deus. Temos que orar e pedir e descansar com a certeza de que o Senhor está no controle, seja qual for o desfecho, o Senhor sempre estará no controle. Deus, por que está no controle? Porque o Senhor é quem governa todas as coisas. Não há nada, meus irmãos, meus amados, estão em casa, estão me ouvindo, não há nada que passe acidentalmente, assim podemos dizer, e que não esteja no absoluto controle de Deus. E o Senhor conhece o passado, e o Senhor conhece o presente, e o Senhor conhece o futuro, porque o Senhor não está circunscrito nesse mundo. Ele está acima de tudo isso do tempo. E Ele sabe com certeza que vai acontecer daqui a 1 minuto, porque Ele decreta a realidade de todas as coisas. Tenho a impressão que a voz não vai aguentar. Romanos 8, 28. Paulo reafirma essa realidade. É um versículo bem conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isaac, volte lá para Romanos, 1 Coríntios 4, novamente, verso 9. Vamos continuar. Terceiro ponto. Ele disse aqui, agora, perseguidos, porém não desamparados. Pensa numa personagem bíblica que foi perseguido, que foi Paulo. Se a gente fizer uma pequena resumo das perseguições. Primeiramente, Paulo foi perseguido pelos próprios judeus. Era o vira-casaca, né? Vamos assim dizer. Alguém que era fariseu, alguém que tinha uma trajetória toda como fariseu, alguém cuja expectativa dos judeus é que ele fosse possivelmente um grande líder, mas os planos dele são frustrados. Os planos da religião são frustrados, porque Deus o chama para ser apóstolo entre os gentios. Então, os judeus o perseguiam, faziam oposição a ele. Ele era o traidor da tradição. Imagina só que ao invés de ele estar defendendo que a salvação é pelo cumprimento da lei, Paulo vai dizer que não, que a salvação é pela fé em Cristo. E ele passa a ser perseguido pelos judeus. Mas interessante que apesar de que Paulo é lançado ou se lança em direção aos gentios, alcançando assim os gentios com o evangelho de Cristo, trazendo os gentios para o seio do cristianismo, ele também recebe a oposição dos próprios gentios. Quando ele prega contra a idolatria, dá um problema sério para ele, né? Vocês lembram lá em Éfeso, ele prega contra a idolatria e ele se coloca contrário àqueles artesãos que vendiam as imagens da deusa Diana e se revoltaram contra ele. Aquela outra moça que adivinhava, e ele a libertou daquele demônio adivinhador, estragou o negócio de alguém. Então os próprios gentios também faziam oposição a ele. Paulo também tinha oposição dentro da igreja, meus amados. Quando a gente lê a carta de Corinto, as duas cartas aos Coríntios, ele vai estar em defesa do seu chamado como apóstolo, porque ali se põem pessoas que não reconhecem o apostolado dele. Quando ele vai também
Na primeira viagem missionária da igreja da Galácia, as igrejas da Galácia, também se levantam falsos profetas, falsos mestres, e minavam a credibilidade, dizendo: esse aí não é apóstolo, coisa nenhuma. Então Paulo é perseguido pelos judeus, Paulo é perseguido pelos gentios, Paulo é perseguido da igreja do acaborto. E Paulo tem a oposição espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12. Queria que o Isaac colocasse para nós. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestes. Se já não bastasse a oposição dos gentios, dos judeus, dentro da igreja, ele tinha ainda essa oposição espiritual. Então, Paulo tinha todas as razões para se sentir desamparado, mas ele vai dizer: perseguido, porém não desamparado. Não desamparado. Deus jamais abandona os seus. E quando você passa por uma luta, por maior que seja, se todos virarem as costas para você, Deus não vira as costas para você. Deus jamais desampara. O amor que Deus tem por nós, primeiro, é eterno. Segunda coisa do amor de Deus, ele não está configurado nos nossos méritos, das nossas qualificações. O amor dele por você é independente do que você seja. Mas ele vai te transformando aos poucos para o que ele te predestinou ser, a imagem do Senhor Jesus. Mas nesta caminhada você terá fraquezas. Mas nessa caminhada nós teremos quedas. Como diz nosso irmão Tiago, em muitas coisas iremos tropeçar, mas Deus não nos desampara. E o Senhor está sempre pronto para dar as mãos e nos levantar quando nós caímos. Então, mesmo quando somos aparentemente vencidos pelas forças espirituais do mal que agem contra nós, nós não estamos desamparados. Volta, por favor, Isaac. 2 Coríntios 9. Ele continua dizendo: abatidos, porém não destruídos. O que é abatido? A gente foi alcançado por alguma coisa ruim. E agora a gente foi atingido. A gente foi ferido, às vezes no corpo, às vezes na alma. A gente está agora fraco, enfraquecido. E às vezes essa fraqueza mina a nossa própria fé. Muitas são as circunstâncias que nos levam a estar abatidos. E eu gostaria de falar também, de ilustrar um exemplo bíblico do próprio Paulo. Como ele se mostra abatido. Ele está escrevendo para Timóteo. Ele já está velhinho. Ele está idoso. Possivelmente cego. Na segunda carta a Timóteo. E ele vai relatar uma coisa triste que expressa sua alma abatida. 2 Timóteo 4,16. 2 Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja imputado em conta. É um coração abatido. Ele esperava, talvez, tantos quantos a quem ele levou a luz do Evangelho. Todos quantos a quem ele, como instrumento de Deus, levou libertação. Tantos quantos a quem ele, usado por Deus, levou a luz, a esperança da vida eterna. Mas nenhum desses compareceu. E ele é julgado, a revelia não estava presente, mas sem advogado. Ele não teve chance de ter alguém ali para defendê-lo. Humanamente, Paulo está abatido. Ele faz um relato de alguém abatido, apenas abatido. Mas, como ele diz, abatido, porém não destruído. No próximo versículo 17, no 2 Coríntios, estava no 16, né? Oh, perdão, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, a gente leu o 16, agora o 17. No 16, ele demonstra que está abatido. Pela falta de apoio, quando ele mais precisou. Mas no 17,
Ele vai dizer, eu estou abatido, mas não estou destruído. Ele vai dizer, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Glória a Deus. Todos podem nos abandonar, e às vezes familiares nos abandonam, às vezes amigos nos abandonam. Eu tenho um parente meu que está com câncer há 10 anos, a esposa com 16 anos. Ele falando comigo que ele era uma pessoa, eu não vou dar mais detalhes para que você não identifique ele, proeminente na sociedade amazaganense. Teve poder na sua mão. Agora a mulher está com câncer que não tem cura. Tem uma medicação que é prolongar mais a vida dela, mas não tem como comprar, é muito caro, ele vai entrar até na justiça. Ele próprio está prostrado, passou mal novamente. E quase ele teve outro problema de coração, também tem câncer. E ele fala, e as pessoas que eu ajudei, ninguém, todos viraram a costa para mim. Ele disse, tem um parente meu aí, que pegou e disse que ia me ajudar financeiramente, por causa das suas amizades, ia procurar pessoas com recurso, ele ofereceu, eu não pedi, nunca chegou um centavo. Diante dessas situações de abandono, nós ficamos abatidos. Mas tal como Paulo diz, nós temos que dizer, todos podem nos abandonar, mas o Senhor nos assiste, o Senhor reveste-nos de força, não somente para que eu supere a situação, mas principalmente para que a pregação do Evangelho seja plenamente cumprida. Porque é para isso que aqui nós estamos, para proclamar o Evangelho. Abatidos, porém não destruídos. O resultado da vida de Paulo, na esperança do conforto de Cristo na sua vida, ou da suficiência de Cristo na sua vida, é que ele, mesmo abandonado, e ele mesmo diante da morte, que ele sabe que é iminente, ele perseverou até o fim, sustentado pela presença do Senhor que o assistiu. Se o Senhor habita em você, se a presença dele está na sua vida, você pode até ficar abatido em algum momento da sua vida, mas, meus amados, destruído não. Jesus promete isso em Mateus capítulo 28, verso 20. A promessa dele ele está se despedindo, ele já está subindo ao céu, e antes de ser assunto ao céu, ele promete. Ele vai dizer o quê? Parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tem promessa maior que essa? Tem promessa maior do que essa? Quando você se sentir abatido, quando você pensa em não existir, seja qual for a intensidade do que você passa, diante disso, daqui é a promessa de Deus. Então, a vitória final é do Senhor. A vitória final sobre tudo, até a consumação do século, é do Senhor. O corpo pode até sofrer, e uma hora esse corpo vai embora, mas a alma está segura pela promessa do nosso maravilhoso Deus. Último ponto. Eu quero fazer algum destaque desse texto. Um resumo, um pequeno destaque de alguns pontos importantes para a gente lembrar. Primeira coisa, soberania de Deus. Esse texto fala de soberania de Deus. Esse texto está dizendo que nada, absolutamente nada, nenhuma circunstância, por mais agravante que seja na nossa vida, que traga tribulação, tristeza, abatimento, nada foge do Senhor. O Senhor governa todas as circunstâncias, inclusive as tribulações que nos acontecem. Primeira coisa, soberania de Deus. Segunda coisa, Deus é fiel na sua providência. Deus sustenta os seus filhos em meio às tribulações, às pressões, às perseguições. Deus está sempre conosco, a sua presença. Outro ponto. Vamos, para entender melhor, ainda em 2 Coríntios,
Bora ver os versos 10 e 11 do capítulo 4. Vamos ler o capítulo 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Essa mensagem é uma mensagem cristocêntrica. Jesus em nós, nós em Cristo. Assim como ele sofreu e morreu, nós também haveremos de morrer. Mas assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E mais um ponto que quero destacar dessa palavra é a perseverança dos santos. O crente pode sofrer, o crente pode até cair, mas não será destruído, porque está guardado em Cristo. Que coisa maravilhosa. Que convicção nesta noite, meu amado, eu quero que você tenha no seu coração. E vamos concluindo, dizendo que nesse texto tão importante, Paulo faz referência às situações adversas da nossa vida. Ele vai dizer que a nossa vida, a nossa caminhada cristã é cheia de contrastes. Ao mesmo tempo, sofrimento, mas ao mesmo tempo, esperança. Ao mesmo tempo, fraqueza, mas ao mesmo tempo, poder de Deus em nós. Ao mesmo tempo, perseguição, mas ao mesmo tempo, consolo. São esses contrastes que marcam a vida de todo crente. Então, nós precisamos... Eu vou pedir para o Isaac abrir ainda em 2 Coríntios 3, 5, e a gente vai fechar com esse versículo. 2 Coríntios 3, 5. Somente a parte C. A parte C. A nossa suficiência vem de Deus. Repita comigo. A nossa suficiência vem de Deus. Eu não ouvi a voz de vocês. A nossa suficiência vem de Deus. Em Cristo, nós podemos repetir o que Paulo diz. Atribulado, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que Deus abençoe essa palavra, grave no nosso coração. E assim nós possamos ser abençoados com ela.